Não abriu. Não estou. Então, a ideia da aula de hoje, a gente viu na semana passada sobre a Via Láctea, que é a nossa galáxia. Agora a gente vai ver como são as outras galáxias do universo, os diferentes tipos de galáxias e como elas se formaram, como elas se estruturam em grande escala no universo. Na hora que a gente sai da nossa galáxia e vai indo para outras, né? E mesmo dentro da nossa galáxia, no espaço de uma estrela para outra, o espaço nunca é vazio, vazio, vazio. Né? O vácuo absoluto, isso realmente não existe no espaço. O espaço todo ele é preenchido por gás, por poeira e raios cósmicos, que são restos de formação de outras estrelas na hora que elas explodem, as explosões de supernovas que a gente viu na semana passada. Então, tudo isso é disperso no universo, tá? Então, não é um espaço absolutamente vazio que a gente tem, né? Tanto entre as estrelas quanto entre as galáxias. E tínhamos visto também que essas nuvens de gás e poeira, que podem estar ou espalhados ou estruturados, né, em nuvens, elas vão provocar na gente o fenômeno do avermelhamento estelar, que é a mesma coisa que a gente tinha visto com relação ao avermelhamento do pôr do sol. Quando você está tendo aí a luz de uma estrela atravessando um meio mais poluído, vai se dispersando os comprimentos de onda mais curtos e vão ficando só os comprimentos de onda mais longos, que são os laranjas e vermelhos. Então, uma estrela que aparentemente seria azul, né, que na origem ela é azul, ela pode aparecer como branca, uma branca pode aparecer como amarela, uma amarela pode aparecer como vermelha, ou até intensidades maiores do que isso. A ideia é de que quando a luz ela vai passando por essas nuvens, ela vai indo em direção ao espectro vermelho, de tal forma que ela vai chegar aqui e a gente vai ver uma coisa mais vermelha do que ela efetivamente é. Daí a necessidade da gente ter direitinho o mapeamento desses campos de poeira, a distribuição deles no universo, para saber se efetivamente essas estrelas elas são azuis ou se elas são vermelhas, né? Como é que elas estão se apresentando para a gente, tá? Qual que é a importância prática disso? Se você tem que você acha que o universo a luz está se desviando muito para o vermelho, você pode ter um cálculo errado do grau de expansão do universo. Nós tínhamos visto que a maior parte dos objetos, eles apresentam um desvio para o vermelho do seu espectro de emissão. Tá? Então, isso é um indicativo de que a maioria dos objetos, né, em conjunto, eles estão se afastando da Terra. Tá? Originalmente, por conta dessa nossa dificuldade de mapeamento nos nossos primórdios, ficava um pouco difícil da gente saber se essas nuvens de gás e poeira que a gente encontra dispersas pelo espaço, elas faziam parte da nossa galáxia ou se elas estavam fora do espaço da nossa galáxia. Uma vez que a gente já conhece a distribuição, o tamanho da nossa galáxia, a distribuição dessa matéria, a gente consegue avaliar se elas estão ou dentro ou fora da nossa galáxia. Tá? A maneira como a gente utiliza para fazer esse mapeamento é a chamada linha de 21 centímetros do hidrogênio, que é o gás que mais compõe toda a matéria do universo e dessas nuvens, inclusive. Tá? Então, a gente, né, observando aí a emissão captada do hidrogênio, a gente sabe regiões do espaço onde tem mais hidrogênio, então isso significa que ali tem uma nuvem, né? A gente capta pela radiação que é emitida. Tá? Bom,
E aí, uma vez mapeadas essas nuvens, a gente consegue avaliar se elas são parte da nossa galáxia ou se elas não são, se elas são estrangeiras à nossa galáxia. Se elas estiverem, essas nuvens, dentro da nossa galáxia, elas serão denominadas de nebulosas. Se elas estiverem fora da nossa galáxia, elas serão denominadas de galáxias. Tá? Serão outras galáxias assim como a nossa. Antigamente a gente não fazia distinção, né? Hoje a gente faz. Então aqui algumas imagens. O dia que você não tiver nada mais útil para fazer na vida, senta lá no Google e começa a pesquisar imagens de galáxias. Eu te garanto que você vai continuar sem conseguir fazer mais nada na vida, porque, tipo, são coisas maravilhosas, assim, imagens de nebulosas e de outras galáxias, cara. Isso daqui fica dentro da nossa galáxia, a nebulosa de Órion, tá? Ela tá aí uma distância. Deixa eu ver quem chama aqui. Ela tá a uma distância aí de 1.500 anos-luz do Sistema Solar, então é a nossa vizinhazinha aqui. Tá? Percebam, né? Bastante poeira, né? Provocando esse avermelhamento aí da luz. E aqui no meio da nebulosa de Órion, a gente observa aqui uma pequena parte dessa nebulosa que nós denominamos de nebulosa da cabeça do cavalo. Tá? Se você forçar a imaginação um pouquinho, você vai conseguir enxergar a cabecinha de um cavalo ali. Tá? Não pode ir muito longe, porque, tipo, se aproxima, não pode ficar muito perto, né? Se aproximar muito, você não vai estar notando cavalo nenhum aí, né? Você precisa realmente, né, de um pouquinho mais de LSD para você conseguir enxergar ali um cavalo nessa imagem um pouco mais próxima. Mas mais distante, parece, assim, um cavalinho. Uma característica bem importante da nebulosa da cabeça do cavalo é que ela é composta de hidrocarbonetos. Vocês que foram bons alunos de química na escola, vocês sabem que os hidrocarbonetos eles são compostos de carbono e de hidrogênio, que são basicamente do que nós chamamos de petróleo. Tá? Então ela é intensa, né? Não só feita, mas ela ali se produz. Né? Tá intensa a produção ali de hidrocarbonetos na nebulosa da cabeça do cavalo. Fazendo, por exemplo, cair por terra aquela noção de que, se é que ainda alguém tem, espero que não, de que a matéria orgânica é feita exclusivamente por seres vivos. Não, a matéria orgânica ela pode ser feita por processos inorgânicos. A gente já tem algumas hipóteses a respeito aí da formação dela, dos ambientes químicos que são necessários para a formação, né? Precisa ter determinada argila, precisa ter determinado comprimento de onda agindo, vai formar um aminoácido, vai formar uma gordura, vai formar um hidrocarboneto, e aí sendo a base da formação de moléculas orgânicas um pouco mais complexas, como as proteínas e os ácidos nucleicos. Então tem bastante, né? Assim como tá, ó, quais são os elementos mais abundantes aí pelo espaço? É carbono, é hidrogênio, hélio e carbono. Então, tipo, não é difícil a gente pensar que haveria, então, hidrocarbonetos aí pelo espaço. Né? E faz a gente questionar também, né, já dando um pitaco, a noção de que os hidrocarbonetos, né, espalhados pelo universo, né, sejam feitos por vida. Então, tipo, ou tem muita vida ali na cabeça do cavalo, ou então, hidrocarboneto não é só originário de matéria orgânica. E se eles não são originários só de matéria orgânica pelo espaço, quem garante que o são na Terra? Né? Quem garante que o petróleo que nós temos aqui na Terra, ele é de origem 100% orgânica, né? E não possa ter também uma componente de origem inorgânica ali no interior da Terra. Outra nebulosa nossa vizinha também, muito bela, chamada de os Pilares da Criação. Também na nossa vizinhança aqui, a apenas 7.000 anos-luz de distância da Terra.
Aí vai formando essas formas, assim, bem loucas, assim, de nuvens de gás e poeira. Então, isso é o que está dentro da nossa galáxia. Nós temos também outras nebulosas que estão fora da nossa galáxia, que nós chamamos de outras galáxias. Tá? Assim como as estrelas elas se estruturam em grupos, né, em aglomerados de estrelas, a gente observa que as galáxias elas também estão estruturadas em grupos aí ligadas por gravidade. Tá? No nosso caso, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela forma um grupo, que é um aglomerado chamado grupo local. Adoro esses nomes criativos, assim. Né? Então, o nosso grupo local, ele é composto pela Via Láctea, no centro, tá? A galáxia de Andrômeda, a pequena e a grande nuvem de Magalhães, que são nossas vizinhas, e pelo menos outras 30 galáxias anãs. Né? As galáxias menorzinhas são chamadas de anãs. As que são realmente as grandonas do nosso grupo são a Via Láctea e a Andrômeda. Tá? Em termos de diâmetro, a Andrômeda ela é maior do que a Via Láctea. Ela tem 200 mil anos-luz. A Via Láctea tem 100 mil? 100 mil anos-luz de diâmetro. E a Andrômeda tem 200 mil. Só que a Via Láctea tem mais massa. Tá? Então, ela é que vai ser considerada aí o centro do nosso grupo. Então, pelo menos em alguma coisa, nós somos o centro. Né? A gente já tinha visto que a Terra não é o centro do universo, que o Sol não é o centro do universo, o Sol não é o centro sequer da galáxia, mas pelo menos a nossa galáxia é o centro do nosso grupo local. Lembrando que não em tamanho, né? Mas em massa. Tá? Então, como é que se estrutura o nosso grupo local? A gente tem a Via Láctea e a Andrômeda aqui, deixa eu mostrar. Aqui. Então, cada círculo desse daqui significa 1 milhão de anos-luz de tamanho, de distância. Então, aqui a gente tem a Via Láctea aqui no centro, a pequena e a grande nuvem de Magalhães aqui nas vizinhanças, tá? E aqui a Andrômeda, tá? A Andrômeda e a Via Láctea, elas são um sistema binário. O que significa isso? Que elas ficam girando uma em torno da outra. O centro de massa desse sistema está fora do corpo, né, das duas. Então, elas ficam uma girando em torno da outra. Tá? E aí as outras galáxias ali girando em torno de nós duas. Tá? Como a Via Láctea ela tem mais massa, é ela que está atraindo esses sistemas para perto de nós. Tá? Se você for fazer um espectro da galáxia de Andrômeda, ela apresenta um desvio para o azul. O que isso significa? Que ela está se aproximando de nós. Tá? A tendência seria se chocar? Seria. Né? Mas vai demorar alguns bilhõezinhos de anos para isso acontecer. Mas a ideia é que ela está se aproximando, sim. Aqui uma imagem da galáxia de Andrômeda. Com o olho muito bem treinado, mas assim, muito bem treinado, é possível avistá-la, mas só do hemisfério norte. Tá? Nós aqui não conseguimos ver. Tá? Tanto que já foi, né, vista aí pelos árabes. Sempre os árabes, né? Sempre eles fazendo essas descobertas, essas catalogações aí na astronomia. Oi, diga. Não. O cinturão de Órion? Não, peraí, então. É que existe. Tem um aplicativo no celular
Não, não, existe uma constelação com esse nome. Uma constelação, tem a constelação, aí a galáxia de Andrômeda é uma manchinha que fica ali. A Andrômeda, ela tá tipo assim, é uma mulher que tá tipo deitada, com as pernas um pouco mais pra cima, assim como se ela estivesse caindo. Tá? A galáxia de Andrômeda é como uma manchinha que tá em cima da perna dela. Então não é uma estrela. A Andrômeda tem a galáxia de Andrômeda e tem a constelação de Andrômeda. Tá? Tá, mas fica perto da Cassiopeia, Sim, coisas? sim, do lado da Cassiopeia. Porque a Cassiopeia era a mãe da Andrômeda. Porque no meu aplicativo agora, por exemplo, é como se a galáxia estivesse no horizonte, sabe? Sim. Não dá pra ver ela plenamente, ela não dá pra ver, assim. Tá? Mas ela é ali do lado da Cassiopeia, assim, de acordo com a lenda, a Cassiopeia era a mãe da Andrômeda. Acho que é uma história parecida assim com a da Branca de Neve, assim, que a mãe era invejosa e mandou matar a filha, era um negócio assim. Nada. Aí aqui a gente tem uma imagem de uma das nossas satélites, que é a Grande Nuvem de Magalhães. Tá? Aí a 176 mil anos-luz de distância aí da Via Láctea. Temos amigos meus dos clubes de astronomia que conseguem, né, com um pouco de treino, um bom telescópio, um pouco de treino do celular, dá pra gente conseguir tirar foto assim, né, tranquilo. No último simpósio de astronomia que eu participei, tinha um menino lá vendendo as fotos dele que ele tinha tirado aí da galáxia, das galáxias, das estrelas por aí tinha uma bem parecida com essa daí, né? Ou seja, ele conseguiu fazer uma foto bem fiel a imagens de telescópios em casa com celular, assim, claro que com o telescópio dele. Bom, quando a gente falou sobre a Via Láctea, nós tínhamos falado sobre o formato da classificação das galáxias de acordo com o Hubble. Então, esse esqueminha aqui é feito pelo Hubble. Quais são os diferentes formatos de galáxias? Nós temos, então, as elípticas, que são essas que têm um formatinho mais compacto, parecendo um discão mesmo, uma pizza. E temos as galáxias em espiral, sendo que as espirais, nós temos as espirais normais ou espirais não barradas e as espirais barradas, que é quando você tem as normais, é quando você só tem um núcleozinho ali, bem mais compacto. As espirais barradas, elas têm uma barrinha no meio, a partir desta barrinha é que vai saindo os braços. E elas podem ser, né, tanto os braços mais abertos quanto os braços mais fechadinhos. Tá? O formato delas, essa diferenciação de formato da galáxia sempre intrigou bastante os astrônomos, se elas já nasciam assim, se elas nascem de uma forma e evoluem para um outro formato, né? Como é que é a formação das galáxias. Então aqui a gente tem uma tabelinha comparativa, a gente pensar, né, alguns atributos das galáxias e vendo se tem algum tipo de diferenciação entre esses formatos. Então a gente vai analisar aqui as propriedades de cada uma delas. A massa. A massa das galáxias espirais é em massas solares, medida em massas solares. A massa das galáxias espirais é de 10 a 9 a 10 a 12 massas solares. As elípticas, de 10 a 5 a 10 a 13. E as irregulares, ou seja, galáxias com formatos estranhos, que a gente não consegue encaixar nem em espiral nem em elíptica, vai de 10 a 8 a 10 a 11. O que nós observamos com isso? Que as galáxias elípticas, quer dizer, né, elas têm uma variação maior de tamanho. Tá? As espirais de 10 a 9 a de 10 a 12, ou seja, tem variações aí de 3 ordens de grandeza de tamanho. As elípticas não, ó, de 5 a 13 são 8 ordens de grandeza. Ou seja, tem elípticas pequenininhas e tem elípticas muito grandes. As espirais não variam tanto
tanto assim de tamanho. E as irregulares também não, né? Não variam tanto assim de tamanho, né? São só 3 ordens de grandeza de diferença. Tá? Em diâmetro, medido em milhares de parsecs. As espirais de 5 a 30, as elípticas de 1 a 1000 e as irregulares de 1 a 10. Então, mesma coisa que a gente tinha visto com relação à massa. As elípticas têm uma variação muito grande, né? De 1 a 1000, a variação de tamanho é muito maior do que existe de 5 a 30 ou de 1 a 10. Tá? Luminosidade, medida em luminosidades solares. As espirais de 10 a 8 a 10 a 11, as elípticas de 10 a 6 a 10 a 12 e as irregulares de 10 a 7 a 2 vezes 10 a 9. O que a gente nota aqui? Mesma coisa que a gente vinha notando até agora, que a gente tem uma variação muito maior no comportamento das elípticas do que em comparação com as espirais e as irregulares, né? Vai de 10 a 6 a 10 a 12, ou seja, 6 ordens de grandeza de variação. População estelar. Quais são os tipos de estrelas em termos de idade? Nas espirais, temos estrelas velhas e estrelas jovens. Nas elípticas, a maioria é estrela velha. E nas irregulares, temos estrelas velhas e estrelas jovens. Ou seja, população mais envelhecida nas elípticas, enquanto que nas espirais e nas irregulares tem estrelas jovens. Ou seja, tem estrelas sendo formadas contemporaneamente, sendo formadas em processo recente. Nas elípticas, não. É muito pouca a formação de estrelas em galáxia elíptica. Tá? Como se já tivesse formado todas e, agora não tem mais formação, não tem mais taxa de natalidade. Elas são todas já em processo de envelhecimento. Tá? Isso a gente observa também pelo tipo espectral, pelas cores. Lembra que era O, B, A, F, G, K e M. Era essa ordem. Então, as espirais vai de A até K. Então, elas estão predominantemente brancas até laranjas. Né? As elípticas de G até K, ou seja, amarelas a laranjas. Né? E as regulares de A a F, ou seja, são azuis e brancas, assim. Tá? Então, pela cor, a gente nota que tanto as espirais quanto as irregulares têm uma participação importante de estrelas azuis e estrelas brancas. Enquanto que nas elípticas vai ter pouquíssima estrela azul, estrela branca, é basicamente estrelas amarelas e vermelhas que nós vamos encontrar. Então, a coloração que a gente observa aí das galáxias, ela vai ser mais avermelhada para as elípticas. As espirais não, ela vai ser mais azuladas. Tá? Disponibilidade de gás e de poeira. As espirais têm bastante gás e poeira. As elípticas têm pouco gás e poeira. E as irregulares têm bastante gás e pouca variação aí de poeira. Lembra para que serve gás e poeira? Elas servem para a reciclagem das estrelas. Então, para que forme estrelas, eu preciso ter esse gás e poeira disponível que vai fazer aquela concentração no centro para iniciar a formação estelar. Então, se eu tenho uma galáxia que tem bastante disponibilidade de gás e de poeira, isso significa que tem formação de estrelas. Se eu tenho uma galáxia que tem pouca disponibilidade de gás e poeira, isso significa que vai ter uma formação mais reduzida de estrelas. Isso talvez explique o fato de que as espirais elas têm população jovem de estrelas e as elípticas têm população velha, perceberam? Né? Se eu tenho pouca disponibilidade de gás e de poeira, isso significa que vai ter pouca gente nascendo nessa galáxia. Tá? Que é o que acontece nas elípticas. Então, ela tem pouca disponibilidade de gás e poeira, então a taxa de natalidade ali é baixa, a formação de estrelas é baixa, então o que eu vou ter é formar predomínio de população velha. Enquanto que nas espirais o contrário, elas têm bastante gás e poeira ainda disponível, ou seja, a taxa de natalidade mais elevada,
então tem ali, né, maior formação estelar. Então eu tenho mais uma quantidade maior de estrelas jovens. Tá? Em termos de cor, as espirais, azulada no disco, amarelada no bojo, as elípticas, amarelada, e as irregulares, azulada. Então, de novo, batendo com o que a gente viu até agora. As espirais e as irregulares têm uma população mais jovem, mais de estrelas azuis, enquanto que as elípticas têm população mais velha de estrelas, ou seja, são galáxias amareladas, atestando aí a maior quantidade de estrelas para o amarelo, laranja e vermelho. Tá? Idade das estrelas mais velhas de cada galáxia. Espirais 10 a 10, que é 10 bilhões de anos. Elípticas 10 a 10 e irregulares 10 a 10. E as estrelas mais jovens são recentes nas espirais, nas elípticas 10 a 10 e as irregulares recentes. Então olha algumas coisinhas que acontecem aqui em relação à idade. As estrelas mais velhas de todos os tipos de galáxias têm aproximadamente a mesma idade, 10 bilhões de anos. O que pode sugerir esse fato? Se você tem a mesma idade que eu, significa que você nasceu na mesma época que eu. Isso é um pouco óbvio, ok? Mas vamos ver como é que isso se aplica para as galáxias. Se as estrelas mais velhas de uma galáxia, de todas as galáxias, têm aproximadamente a mesma idade, significa que elas se formaram aproximadamente ao mesmo tempo. Tá? Então, muito embora uma galáxia possa ter população estelar mais jovem, que é o caso das espirais, que é o caso das irregulares, né, o começo delas foi junto. Tá? Todas elas começaram juntas. Algumas continuaram tendo filhos e outras não. Tá? Então, o fato de que as estrelas mais velhas de todas as galáxias têm aproximadamente a mesma idade sugere que, pelo menos para as grandes galáxias do universo, não as pequenas estão se reciclando o tempo todo, mas para as grandes galáxias do universo, que todas elas se formaram mais ou menos ao mesmo tempo. Começaram a se formar mais ou menos ao mesmo tempo, ou seja, houve uma época preferencial de formação de galáxias no universo. Tá? E, em termos de estrelas mais jovens, tanto nas espirais quanto nas irregulares, eu tenho estrelas jovens recentes, ou seja, continua sendo feita estrela, continua nascendo estrela, ou seja, a matéria que está ali continua sendo reciclada, formando novas estrelas. As elípticas não. Se as mais jovens têm a idade das mais velhas, isso significa que não existem jovens. Está todo mundo velho por ali. Ou seja, não tem muita formação de estrelas novas. Certo? Então, o que a gente conclui a partir dos dados dessa tabela? Que as galáxias elípticas, elas têm população estelar velha, elas são amareladas e elas não têm grande formação estelar. As galáxias espirais, não. Elas têm coloração azulada, preferencialmente azulada, branca, né? Elas são mais brilhantes. Tem uma população mais jovem e tem formação continuada de estrelas. Porém, os dois tipos, a origem delas é mais ou menos contemporânea. Tá? Todas elas vão ter nascido mais ou menos na mesma época no universo. Ok, até aqui? Então, algumas perguntas que podem surgir a partir dessa interpretação. Se as galáxias elípticas, elas são galáxias mais velhas, né, tem uma população mais envelhecida do que as galáxias espirais, uma pergunta que cabe: será que as galáxias elípticas, elas são um grau evolutivo das galáxias? Ou seja, as galáxias, elas nascem com um formato e a tendência, conforme o tempo vai passando, né, seria se transformar em galáxias elípticas. Tá? Essa é uma hipótese que ainda não foi descartada. Tá?
que exista essa evolução, né? Que a gente vai mudando, que as galáxias vão mudando o seu formato ao longo aí da sua história, né? De formação. Tá? E outra conclusão que a gente chegou aqui, né? Que as estrelas, né, mais velhas, tendo aproximadamente a mesma idade em todos os tipos de galáxias, sugerem pra gente que as grandes galáxias do universo se formaram todas ao mesmo tempo, se formaram aí, concluíram pelo menos a sua formação estelar aí aproximadamente 10 bilhões de anos atrás, para se constituir efetivamente como uma galáxia. Tá? E aí, como é que se formam as galáxias? Da mesma forma que as estrelas, elas se formam a partir de nuvens de gás e poeira, tá? E só que as galáxias, isso em maior escala, né? Imensas nuvens de gás e poeira. Mais pra frente a gente vai ver que não é só isso que basta, né? Mas o fato é que a grande matéria-prima de qualquer coisa que exista no universo são grandes nuvens de gás e poeira. O formato que cada galáxia vai adquirir vai meio que depender, assim, do que ela já era na sua origem, tá? Pensa, a gente pode ter essas nuvens com formatos já regulares na sua origem, ou seja, está bem distribuída a matéria, não tem pedaço que tem mais, não tem pedaço que tem menos, ou pode ter uma nuvem que tem uma distribuição irregular de matéria, tá? A teoria monolítica de formação de galáxias vai dizer que o formato que as galáxias vão adquirir vai depender basicamente de como elas já eram na sua origem. Do tipo, você é assim porque você já nasceu assim. Mais ou menos isso. Você vai adquirir o formato que você já tinha, vamos dizer assim, já tinha uma predisposição a ter esse formato no seu início. Se você tinha uma distribuição razoavelmente homogênea de matéria, ou se você tinha uma distribuição inhomogênea. Tá? Como é que vai funcionar isso? Se você é uma nuvem que tem uma distribuição homogênea de matéria, as forças de gravidade que vão estar atuando ali, elas são equilibradas. Ou seja, não tem nenhum lado que está puxando mais, nenhum lado que está puxando menos. É o esquema do cabo de guerra. Se tem o mesmo número de pessoas com mais ou menos a mesma força para os dois lados, o cabo não consegue se mexer, ele fica ali mais ou menos estável. Tem algum movimentinho ali, mas é mais ou menos estabilizado. Mesma coisa para uma nuvem que tenha uma distribuição homogênea de matéria. Vai ter gravidade puxando de um lado, mas vai ter gravidade puxando do outro também. Então a coisa acaba se equilibrando. Não tem muito movimento interno dentro dessa galáxia, percebe? Tá? Se não tem muito movimento interno, a nuvem ela é mais estável, ela é mais quietona, tá? Sem grandes movimentações, sem grandes turbulências ali dentro. Se ela é mais quietona, mais estável, né, para pedacinhos dela ali se individualizarem, se separarem e começar a formar outras estrelas, é mais fácil do que se fosse uma nuvem que tivesse muito movimento. Se é uma nuvem que tem muito movimento, começa a puxar aqui, começa a formar uma estrelinha aqui, ou já passa uma outra ali, um outro campo de gravidade ali, rouba toda a minha massa, o meu gás, a minha poeira, que era para ser usado para fazer a próxima estrela. Não. Aqui, tipo, eu tenho o meu material, aqui começou a formar uma estrela, não tem ninguém para roubar essa minha matéria, né? Os campos gravitacionais são equilibrados, não tem ninguém puxando cabo de guerra. Então, cada grupinho, cada regiãozinha de gás e poeira que se individualiza vai conseguir formar o seu aglomeradinho de estrelas ali. Ou seja, a formação de estrelas vai ser muito intensa. No momento em que começou essa nuvem, então, ela é estável, uma nuvem mais estabilizada, mais tranquila, a formação de estrelas dela é muito intensa.
é muito rápida. Ela tem condições favoráveis para a formação de estrelas. Então, forma tudo muito rápido. Forma um monte de estrela, um monte de estrela, um monte de estrela, um monte de estrela. Até que chega uma hora que o gás e poeira se esgota. Não tem mais como formar estrela, né? Formou tudo muito rápido, foi consumido tudo muito rápido e se esgota, você não tem mais material para a formação de novas estrelas futuramente. Tá? Então, se é uma nuvem que tem uma distribuição homogênea de matéria, ela tem uma taxa alta de formação estelar, tá? Porque ela é mais estável, tá? Ela tem maiores condições de você ter individualização de núcleos de gás e poeira para a formação de estrelas. Então, ela tem uma taxa alta de formação estelar. Essa alta taxa de formação estelar consome muito rapidamente o gás, deixando aí pouca disponibilidade de gás para o futuro. Agora, se eu sou uma galáxia que tem uma distribuição inhomogênea de matéria, ou seja, tem um pedaço, né, dessa nuvem que tem mais matéria, outro que está mais vaziozão, assim, eu vou ter forças de gravidade mais atuantes ali dentro. Então vai estar puxando mais, um lado vai estar puxando mais, o cabo de guerra está desequilibrado. Né? Tem 2 pessoas de um lado e 5 do outro. Tá? Então esse lado que tem mais matéria fica puxando, né? E aí a galáxia fica toda hora se balançando. Tá? O cabo de guerra todo, imagina ele todo se balançante. Se ele fica todo balançante, né? Para formar uma estrela, para você ter essa necessidade, para você ter atendido essa necessidade de individualização, de uma nuvenzinha, para ela ficar mais quietinha ali, para começar a se juntar a matéria para formar aquele núcleo ali no centro, isso é mais difícil. Tá? Porque fica toda hora alguém passando e roubando um pedaço do seu gás ali daquela região, aí tem que esperar mais um tempo para começar, vem outro gás, assim. Tá? Então é mais difícil, né? Numa galáxia que tem campos gravitacionais intensos dentro dela, vai ter movimentos intensos dentro dela, esse gás ele é muito movimentado, então é mais difícil de ter essa individualização de pedacinhos de gás para formar as estrelas. Tá? Então, se é mais difícil, as condições são desfavoráveis à formação de estrelas, eu tenho que a taxa de formação dessas estrelas vai ser mais lenta. Sendo mais lenta, vai gastar mais devagar o gás. Gastando mais devagar o gás, né, vai sobrar mais gás para o futuro. Consequentemente, se eu tenho material, eu consigo fazer mais estrelas até hoje. Tá? É isso que vai diferenciar uma galáxia que teve uma formação inicial de estrelas e depois parou, e uma galáxia que teve uma formação lenta de estrelas ao longo da sua história que permitiu que ela continuasse até hoje. Tá? E o formato delas vai ser exatamente o formato que já tinha na nuvem. Então, se é uma nuvem que tinha uma distribuição homogênea de matéria, vai ser uma galáxia que tem um formato homogêneo, que é a galáxia elíptica, que é aquela pizzona, aquele discão. As galáxias que tiver uma distribuição inhomogênea de matéria da sua nuvem primordial, tem um pedaço que está mais concentrado, tem outro pedaço que está menos concentrado, a matéria, esses pedaços mais concentrados é que dá origem aos braços da galáxia. Então, isso vai ser as galáxias espirais. Tá? Então, as galáxias elípticas e espirais, o que vai variar entre elas é o ritmo de formação das estrelas. Nas galáxias elípticas, elas têm um ritmo de formação estelar muito alto, muito rápido, então consome rapidamente o gás. Nas galáxias espirais, elas têm um ritmo de formação estelar mais lento, porque a gravidade ali é muito intensa. Tá? Então, vai gastando muito lentamente o gás, então vai sobrando gás para continuar a sua formação estelar. Então, por isso que as galáxias espirais conseguem fazer estrela até hoje,
E as galáxias elípticas não, fizeram tudo ali no começo, acabou, deu, tchau, não tem mais gás para continuar o processo. Tá? Tranquilo? Isso é o que diz a teoria monolítica. Por que ela vai receber esse nome de teoria monolítica? Mono quer dizer sozinho, ou seja, o formato que uma galáxia vai ter, né, vai depender dela sozinha. Tá? Existem outras, né, uma teoria, não é rival, não é uma teoria rival, assim, uma teoria complementar, né, que vai dizer que não basta somente a galáxia, o formato de uma galáxia não depende somente dela. Tá? Vai depender de outros fatores que acontecem no universo também. Tá? Que é a chamada teoria hierárquica. A teoria hierárquica vai dizer que não só as galáxias são influenciadas, né, o formato delas, pela nuvem primordial, né, mas também pelas interações que elas sofrem entre si. Né? Se elas vão se trombando, se elas vão se batendo muito pelo universo, né, elas vão adquirindo matéria uma das outras. Como assim? Eu posso me trombar com uma galáxia e roubar um braço dela. Você vai ver uma galáxia com um braço a mais, assim. Tá? Meio desconexo. Tá? Foi roubado de uma outra galáxia. Tá? E vários outros formatos bem estranhos de galáxias, assim, que tipo, não é elíptica, não é espiral, não é nada, né? Então, tipo, como é que você explicaria esse formato? Só pode ser por uma trombada de duas ou mais galáxias. Tá? Se você acha que é muito absurdo você ter essa ideia de que galáxias se chocam, tá? Pensa um pouco. Né? Vai falar, nossa, mas tipo, se as coisas são tão longe assim, a gente não vê nem choque de estrelas, como é que a gente vai ver choque de galáxia? Porque comparativamente uma coisa é a distância que tem as estrelas entre si e a distância que tem as galáxias entre si. Você pega daqui até na Alfa Centauro, são 4 anos-luz de distância. Tipo, quantos sóis você consegue colocar no meio ali daqui para Alfa Centauro? Mas você pega, por exemplo, a distância que tem daqui até Andrômeda. Daqui até Andrômeda são 2,5 milhões. É isso? 2,5 milhões de anos-luz. Qual que é o diâmetro da Via Láctea? 100 mil anos-luz. Então, quantas Via Lácteas a gente consegue enfileirar ali no meio do caminho? Então, 2,5 milhões dividido por 100 mil, isso dá 25. Tá? Então, daqui até Andrômeda, caberiam 25 Via Lácteas no meio do caminho. Eu te garanto que cabe muito mais do que isso, né? Muito mais do que 25 sóis enfileiradinhos daqui até na Alfa Centauro. Tá? Então, o que isso significa? Que sim, a distância entre as estrelas é grande, mas a distância entre as galáxias não é tão grande assim. Tá? Então, pensando nesse sentido, sim, é razoavelmente fácil a gente pensar que existe essas trombadas entre elas, esses choques entre elas. Tá? E com esses choques você vai tendo aí troca de matéria entre elas, com elas adquirindo aí eventualmente novos formatos. Tá? O que vai acontecer então? Se as galáxias tiverem poucas interações, ou seja, galáxias um pouco mais isoladas, né, que não bateu muito nas suas vizinhas, elas vão meio que conservar o seu formato original, seja uma elíptica ou seja uma espiral. Se elas tiverem, né, muita interação entre si, se elas se batem, né, elas se fundem ou colidem muito com as suas vizinhas, elas vão tender a adquirir um formato mais elíptico, do tipo, pode até ser duas espirais, mas na hora que elas se chocam, forma aquela maçaroca toda, né? E ela vai ficar aquele discão, aquela pizzona, formando uma galáxia elíptica. Então lembra que a gente estava falando que tem a galera que acha que vai ter uma evolução de galáxias no universo, ou seja, a gente nasce como elíptica, mas a tendência seria a gente se transformar numa espiral. Conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai batendo umas às outras, fundindo umas galáxias nas outras, você teria
aí que a tendência seria maçarocar mais essa matéria delas, ou seja, fazer a galáxia se transformar numa galáxia elíptica. Tá? Bom, o que a gente observa hoje? Será que as galáxias, os formatos dela dependem somente, né, de si mesmas ou depende também da interação que elas sofrem? O que a gente tem hoje, né, de evidências favorece que não depende somente delas mesmas, né, não depende somente da nuvem primordial o formato que uma galáxia vai adquirir. Tá? Depende também, né, da interação entre elas. Como assim? O que a gente observa? Em outros aglomerados de galáxias, em outras populações galácticas que a gente observa pelo espaço, se esse aglomerado é mais denso, ou seja, elas estão mais próximas entre si, eu tenho um predomínio de galáxias elípticas. Ou seja, em um aglomerado mais denso, que é onde eu tenho maior probabilidade de ocorrência de choques entre galáxias, eu noto a presença maior de galáxias elípticas, ou seja, demonstrando que choques entre galáxias vão, né, favorecer as galáxias ganharem um formato elíptico. Tá? E outra coisa que nós notamos também é que as galáxias muito distantes no espaço, lembra que quando você olha para o espaço, você está olhando para o passado, lembra? Uma estrela, Alfa Centauro, que está a 4 anos-luz de distância de nós, isso significa que a gente está olhando uma imagem dela de 4 anos atrás. Ou seja, se eu vejo uma galáxia que está a 2,5 milhões, que é o caso da Andrômeda, né? Uma galáxia que está a 2,5 milhões de distância de nós, significa que eu estou vendo a luz dela como ela era 2,5 milhões de anos atrás. 2,5 milhões de anos atrás, aproximadamente, estava começando a ter hominídeos na Terra. A gente teve. Né? A luz e o Australopithecus alfarensis, ela tem 2,3 milhões de anos. Então, o que a gente está vendo agora foi a luz que foi emitida quando a Lucy estava viva. Um negócio assim. Então, quando você olha para o espaço, você está olhando para o passado. Quando você olha para o espaço bem profundo, você está olhando muito no passado. Então, se você estava vendo galáxias muito distantes, elas são galáxias muito antigas. Essas galáxias muito antigas, elas são pequenas. Conforme a gente vai vendo elas mais próximas de nós, elas vão ficando maiores. O que isso atesta? Que as galáxias, possivelmente, elas nascem pequenas e vão aumentando de tamanho conforme vai passando o tempo. Tá? Se você olha se você olha elas no passado, elas são pequenas. Você olha as mais próximas, elas são grandes, significa que elas cresceram. Tá? Não elas como indivíduo, né? Mas você vendo outras pessoas, ou seja, você vê no meio da multidão pessoas pequenas e pessoas grandes. O que te faz pensar? Que as pequenas um dia vão se tornar grandes. Então, mesma coisa aqui. Você vê ali distante coisinhas pequenas e aqui nas suas proximidades grandes, dá para você intuir que as pequenas um dia vão se tornar grandes. E como é que uma galáxia pequena se torna grande? Ganhando matéria. Ganhando matéria a partir de outra fonte de matéria, que seria outras galáxias, né? Então, a partir dos choques que elas exercem entre si. Tá? Eu lembro que quando eu tive essa aula na astronomia, a professora falando, nossa, choques de galáxias, que negócio muito absurdo, assim. Ela falou, não, mas é frequente, é tranquilo, assim, como se fosse uma coisa frequente na nossa vida, assim, tranquilo. Astrônomo é tudo doido. Quais são os tipos de interação que pode ocorrer? Pode ocorrer apenas forças de marés entre as galáxias, ou seja, o campo gravitacional de uma vai interferindo sobre a outra, puxando um pedaço, da mesma forma que fazem as forças de maré aqui na Terra. Né? A Lua não é capaz assim de atrair a Terra, né? Mas ela atrai o mar, atrai a atmosfera, então provoca essa deformação na Terra. Então, mesma coisa, as galáxias. Você pode ter simplesmente uma deformação, né? Tá puxando uma regiãozinha dela, né? Que seria as forças de maré. Chamamos de fusão galáctica, quando duas ou mais galáxias de tamanho semelhante se juntam, formando uma galáxia maior.
E temos o chamado canibalismo galáctico, quando eu tenho uma maior engolindo uma menor. Qual que vai ser a consequência disso, né, das galáxias se interagindo? Pense, se eu tenho uma galáxia que está com baixa formação estelar, uma galáxia já velhinha ali, tem pouca disponibilidade de gás e de poeira, e ela ganha, né, ela consegue comer uma outra galáxia que tem bastante gás e poeira. Tá? Elas vão se fundindo, e aí nessa galáxia que antes era mais velha, ela adquirindo esse gás, essa poeira, vai começar a ter formação de estrelas nela também. Então a galáxia meio que ressuscita, né? Uma galáxia que estava ali já parada, tomou um Viagra ali e começou a fazer novas estrelinhas. Então essas interações, elas é que são a responsável então pela troca de matéria entre as galáxias, assim reciclando a atividade de formação estelar. Tá? Se as galáxias elas ficarem isoladas, perdidas ali pelo espaço, vamos pensar, vai gastando todo o seu material, não tem de onde tirar mais, não tem de onde repor, vai acabar a formação de estrelas, a galáxia vai morrer. Agora, se ela tem galáxias por perto, que elas vão se trombando, que elas vão trocando matéria entre si o tempo todo, eu estou constantemente adquirindo novo material. Talvez seja pouco pegar de uma, mas eu pego de 2, 3, né? Vai juntando uma quantidade boazinha ali de gás e de poeira, eu consigo ter a formação aí de vários milhares de estrelas o tempo todo. Tá? Então são essas as colisões de galáxias que são fundamentais para a reciclagem de matéria dentro do espaço. Se elas vão ficando isoladas, né, sozinhas, né, longe umas das outras, não vai reciclando a sua matéria, elas vão tendendo a morrer. Né, vai acabando a formação de estrelas dela, vão morrendo as estrelas e, consequentemente, vai morrendo a galáxia também, porque não tem nova formação. Certo? Não atinge a massa crítica aí necessária para a formação de mais estrelas. Aqui um exemplo de galáxias se aproximando é o quinteto de Stephan, tá? Cerca de 290 milhões de anos-luz de nós, 10 vezes mais distantes do que Andrômeda, mais de 10 vezes mais distantes do que Andrômeda. Tá? Professora, como assim quinteto se eu tô vendo só 4? Pega essa daqui do meio, ó. Você vai ver que são 2. São 2 núcleos mais brilhantes aqui. Então, essas 2 aqui no meio, elas já estão quase terminando a sua fusão. Tá? E as outras 3 grandonas ali se aproximando já. Lindo, né? Meu Deus do céu. Outras galáxias também com os formatos bem strangers in the night, assim. Você fala, meu, o que é isso daí? Se é uma elíptica, se é uma espiral, que diabo que é isso? Não é nada, né? Então, as colisões galácticas, elas também são utilizadas para explicar essas galáxias meio estranhas, né? Justificar o formato, né, meio estranho que a gente observa nessas diferentes galáxias aí. Tá? É uma pena que vocês não estão conseguindo ver a animaçãozinha, que aí dá para observar direitinho aí como é que seria essa simulação. Aqui também teria uma simulaçãozinha. Depois vocês veem no filme. São 3 galáxias simulado para justificar como é que chegou nesse formato que ela tem hoje. Isso é muito legal.
Uma coisa que a gente já tinha pincelado quando a gente falou sobre a Via Láctea é a questão da matéria escura. O que a gente tinha falado? Que a velocidade de rotação da periferia da galáxia, de acordo com a terceira lei de Kepler, deveria ser menor do que a gente observa. E não, ela fica razoavelmente constante, né? A galáxia girando em conjunto toda, tá? Diferentemente do que acontece no sistema solar. Então, para explicar esse fenômeno, por que as galáxias não obedecem à terceira lei de Kepler, a gente tem a hipótese da existência de um tipo de matéria que a gente não detecta nenhum tipo de comprimento de onda emitido por ela, porque, tipo, vocês foram bons alunos de física na escola, vocês sabem que todo corpo acima do zero absoluto, ou seja, todo corpo material, porque o zero absoluto é um estado teórico, então, todo corpo material, ele emite energia. Então, há algum tipo de radiação que ele emite, você emite no infravermelho, algum tipo de radiação que fosse emitida por esse corpo deveria ser captado. Tá? Dessa matéria aí da periferia da galáxia, a gente não capta nenhum tipo de energia. Tá? A única testemunho, né, da existência dela seria a atração gravitacional que ela exerce. Então, se ela não emite nenhum tipo de energia, então ela não é feita por matéria da forma que a gente conhece. Matéria feita por prótons, nêutrons e elétrons. É outra coisa que a gente ainda não compreende. Ou então você pode interpretar de outra forma. A matéria escura é uma hipótese para justificar por que a rotação das galáxias não diminui na periferia. Tá? Porque, por enquanto, a gente não tem ainda, né, o que seria, né, do que é feito isso. Tá? Temos um construto teórico, que a gente ainda não identificou, né, o que seria a partícula que formaria a matéria escura, seria uma tal de um WIMP, que é a sigla para Weakly Interactive Massive Particles, ou seja, partícula massiva fracamente interativa, já que a gente não consegue identificar, né? Ela não interage, não emite nenhum tipo de radiação. Tá? Se ela existir, realmente, a gente ficaria com a seguinte distribuição de matéria aí pelo universo. 4% da matéria da massa, da massa do universo seria de matéria bariônica. Que diabos é matéria bariônica? É a matéria que a gente conhece. É matéria feita por prótons, nêutrons e elétrons. 21% da massa do universo seria de matéria escura. Matéria que não emite nenhum tipo de radiação, sendo 1/6 bariônica, ou seja, algum tipo de matéria, né, ainda que a gente não consegue captar, né, mas ainda assim é feito, de prótons, nêutrons e elétrons, e 5/6 de matéria não bariônica, ou seja, matéria que não é feita de prótons, nêutrons e elétrons. E, pasmem, 75% da massa do do universo, seria feito de energia escura. O que é a energia escura? É outro enrosco também dentro da física, que é a ideia de que, tipo, é energia que a gente também não capta nenhum tipo de interação, não é infravermelho, não é raios cósmicos, não é ultravioleta, não é raio-x, não é nada. É a energia que impulsiona a expansão das galáxias. A gente sabe que a maior parte das galáxias estão se afastando de nós, né? Estão exibindo esse movimento de afastamento, de expansão. Então seria a energia utilizada na expansão, né, que empurra todas essas galáxias. Ou seja, 75% da massa do universo não é matéria, é energia, e é uma energia que a gente não conhece. É de maluco isso, eu sei. Ou seja, do que a gente conhece, do que é possível, do nosso atual estado da física e da química conhecer, somente 4% do que existe no universo. Aí tinha uma das minhas professoras de astronomia na escola, na faculdade, que ela dizia assim, gente, e com a quantidade de mistério que tem esse nosso universo, ainda tem gente procurando universos paralelos.
Na boa, já tem bastante coisa para descobrir nesse, né? Vamos ficar centrado nesse e parar de especular sobre universos paralelos. É muito sensacional. Tanta coisa pra gente fazer no nosso, ainda ficamos procurando dos outros. Beleza? Mostrando aqui mais alguns mistérios que tenha no nosso universo. As chamadas galáxias ativas, tá? Também conhecidas com a sigla NAGS, que significa Núcleos Ativos de Galáxias. Tá? Então, além das galáxias triviais que nós temos, né, as Via Lácteas e Andrômedas da vida, tem algumas galáxias por aí, que são bastante, que a emissão delas é dominada por processos não térmicos. Ou seja, o que significa isso? Quando a gente observa a emissão de luz da Via Láctea, da Andrômeda, da Grande Nuvem de Magalhães e whatever, né, o que faz elas emitirem luz? Fusão nuclear. Ah, então a energia são fótons que estão sendo expelidos por essa reação que vão viajar aí pelo espaço. Nem toda galáxia tem a maior intensidade do seu brilho sendo feita por fusão nuclear. Tá? Elas podem ter, por exemplo, uma intensa movimentação de gás, né? Gás se movimentando a velocidades altíssimas. Quando eu falo velocidades altíssimas, é tipo pelo menos 1% da velocidade da luz. Tá? Então, gás se movimentando a velocidades altíssimas, e esse movimento do gás é que vai gerar energia. Tá? Então, essas aqui vão ser as chamadas galáxias ativas. Elas têm um movimento muito intenso, né? Gás se movimentando muito intensamente, muito rapidamente, em torno de um núcleo. E é o movimento, a energia cinética desse gás aí, liberando essa luminosidade. Tá? Enquanto a maior parte das galáxias triviais que nós conhecemos vai emitir luz de comprimento de onda do visível, a maioria delas, as galáxias ativas, elas emitem outros tipos de comprimento de onda mais diferentões. São ultravioleta, infravermelho, rádio, raio-x. Aí vai variar de acordo com o nível de movimento do gás ali dessa galáxia. Então, olha que bicho louco. Elas não é processo não térmico, ou seja, movimentação de gás que faz a emissão delas. Elas emitem comprimentos de onda além do visível, então o brilho delas, né, não é no visível, né, é outros comprimentos de onda. São extremamente luminosas mesmo assim. Mesmo assim, com o predomínio de outras fontes de luz, mesmo assim elas são muito luminosas, tá? Seja no visível, seja nos outros comprimentos de onda. Tipicamente aí, a partir de 100 vezes o brilho da Via Láctea. E é a partir de 100 vezes o brilho da Via Láctea em tamanhos muito reduzidos. Tipicamente aí de um dia-luz. Qual que é o tamanho da Via Láctea? 100 mil anos-luz de diâmetro. 100 mil, uma galáxia. Então pensa o que é uma galáxia que tenha um dia-luz apenas. É muito pequenininha. Tá? Então, olha que bicho maluco. Uma luminosidade incrível num tamanho muito pequeno. Então, ela é realmente muito produtiva. Então, esse gás se movimenta ali, cara, muito rápido, muito intenso, para poder gerar toda essa luminosidade. Tá? Para acabar de acertar, esse bicho pisca. Tem variação de luminosidade aí periódica e cada uma vai ter um período diferente. Bastante contrastante esse brilho, né? Então, um brilho muito intenso no centro, diminuindo um pouco mais a periferia, diferentemente das galáxias comuns, né? Que elas têm razoavelmente equivalente, né? O brilho pelo corpo todo. E a estruturação dela, o formato delas, né? Parece, né? A gente vai ver nas imagens aqui, né? Jatos de gás, como se fossem gases sendo ejetados, assim, da região nuclear.
Esses bichos têm muito perto da gente, prof? Não, eles são distantes. Tá? A maior parte deles aí na casa de 500 milhões daí pra frente. 500 milhões de anos-luz de distância, daí pra mais. Tá? Lembrando, né, fica com isso na cabeça. Se você tá vendo um objeto muito distante, significa que ele é um objeto antigo. Tá? Você não tá vendo como ele é agora, você tá vendo como é que ele era no passado. Ok? Muito pirado, né? Muito pirado esse bicho. Vamos ver algumas imagens deles aqui. Aqui, uma chamada galáxia Seyfert, predomínio de emissão no infravermelho. Então, razoavelmente poucas estrelas, né, mas a maior parte do brilho ali é luz, né? Ou é luz, é o gás, né, que está se movimentando. Outra aqui, objetos Belle-Laquerte. Foram identificadas primeiro na constelação do Lagarto. Olha como elas são extremamente brilhantes no centro e um pouquinho menos na periferia. E aqui uma radiogaláxia, tá? Mostrando esse contraste também. Ó, o que a gente observa de luz visível dela é só essa partezinha azul aqui. Mas olha o que a gente observa de brilho na faixa do rádio. Aqui uma imagem em falsa cor, né? A gente capta a emissão em ondas de rádio e... Sim, uma galáxia que emite ondas de rádio, exatamente. E aí você transforma isso, né, no programa, né, numa imagem de falsa cor para a gente conseguir visualizar, né, essa emissão aí de rádio. Tá? Que bichos são esses? São objetos muito estranhos que a gente tem aí nos confins do universo. Um tipo especial de núcleos ativos de galáxias são os quásares. Quásar é uma palavra que é uma sigla, na verdade, para um nome que foi dado na época que ela foi descoberta, em 1944, para quasi-estelar radio source. Ou seja, fonte de rádio quasi-estelar. Como um negócio pode ser uma quase-estrela? É um negócio meio estranho, mas ok. O que seria uma quase-estrela? É para indicar que são objetos realmente muito pequenos, porém muito luminosos, né, e emitindo aí em ondas de rádio. Tá? Então, começaram a ser descobertos aí na década de 40, captando aí essa emissão forte aí de ondas de rádio. O que nós observamos para os quásares? Todos eles muito luminosos, assim, tipo milhares, né, milhares de luminosidades da Via Láctea no tamanho do Sistema Solar. Um negócio muito inimaginável, assim, pra gente, cara. Muito, muito, muito. São objetos muito pequenos e muito, muito, muito brilhantes. Tá? A velocidade de afastamento desses objetos da Terra é de 17 mil quilômetros por segundo. Quanto que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Então, 17 mil, 17 de 300, dá 5, né? Pouco mais de 5% da velocidade da luz. Cara, isso é muito rápido já. Muito, 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 muito rápido, né? Um objeto que atinge 5% da velocidade da luz, cara, já é realmente um negócio literalmente astronômico, né? Um negócio muito, muito veloz. A distâncias aí, tipicamente, a partir de 750 milhões de anos-luz. Tá? Daí para mais. Praticamente a gente não vai identificar, né? A gente não tem identificado quásares com menos de 750 milhões de anos-luz de distância. Dali para mais. Tá?
A partir da sua descoberta, a gente vai identificando também outros objetos semelhantes a esse, né? Movendo-se aí a 15 a 30% da velocidade da luz. A gente tinha visto que esse primeiro descoberto aí com 5% da velocidade da luz, cara, e outros aí se afastando muito mais, né? Taxas de afastamento muito rápidas, a distâncias de 2 bilhões de anos-luz de nós. O que a gente observa é que a velocidade de afastamento de um objeto, ela é proporcional à sua distância. Ou seja, quanto mais distante um objeto está de nós, também maior vai ser a velocidade de afastamento. Ou seja, quanto mais distante, mais rápido ele vai embora ainda. Ele está distante, vai ficando cada vez muito mais distante conforme o tempo vai passando. Ou seja, os quásares, eles são objetos extremamente pequenos, extremamente brilhantes, extremamente velozes e extremamente distantes de nós no espaço e, consequentemente, também no tempo. Tá? Então, aí, vários bilhões de anos de idade, a gente vai identificando aí os quásares. E já foram identificados quásares até 13 bilhões de anos-luz de distância de nós, o que significa que nós estamos observando um objeto que foi fabricado, né, que está ali, né, a imagem dele, há 13 bilhões de anos atrás. Não muito mais do que isso. Não conhecemos quásares com mais de 13 bilhões de anos-luz de distância, ou seja, com mais de 13 bilhões de anos de idade. O que isso pode significar? Que eles tiveram também uma época de formação. Tá? Se a gente tem que as maiores galáxias, elas têm as estrelas mais velhas, todas com a mesma idade ali, de 10 bilhões de anos, significa que foi a época que elas se formaram. Se a gente não tem quásares mais antigos do que 13 bilhões de anos, dá a entender que eles não se formaram antes de 13 bilhões de anos, que eles tiveram uma época a partir da qual eles começaram a se formar. E isso nos leva a crer que o universo tem sim um processo evolutivo. Ou seja, que ele não foi da mesma forma que ele é hoje, ele não foi sempre assim. Ele teve aparências diferentes. Né? Se você tivesse as mesmas estruturas, o que eu quero dizer com isso? Se você tivesse as mesmas estruturas do universo com idades diferenciadas, tem galáxia de tudo quanto é tipo de idade, tem quasar com tudo quanto é tipo de idade, tanto recente quanto antigo, faria você pensar que eles estão se formando e morrendo o tempo todo, que é um processo contínuo dentro do universo. Não é isso que a gente observa com as diferentes entidades do universo. A gente já observou que teve uma época como se fosse um boom de formação de galáxias, e temos também uma época a partir da qual começaram a se formar os quásares. A partir de 13 bilhões de anos atrás. Não temos informação antes disso. Tá? Ou seja, tem épocas que acontecem determinadas coisas no universo. Ou seja, ele não é assim desde sempre. O universo enfrentou um processo evolutivo. Tá? Se ele nasceu assim ou foi assim, é outra história. Se ele nasceu ou se ele não nasceu, é outra história. Mas o que a gente consegue identificar com esses dados que a gente viu até agora, de ver que as coisas são datadas no universo, é que o universo é um processo histórico. Ele não nasceu assim desde sempre, né? E provavelmente também não será assim desde sempre. Então o universo também tem uma história. Ele não é constante, ele é variável. Ele tem uma evolução. Continua procurando universos paralelos? Continua? Já não tem mistério suficiente aqui, não? Os quásares, então, a gente já tinha visto, né? Que eles têm uma luminosidade muito intensa, né? 100 mil vias lácteas no tamanhinho do sistema solar. Variável, assim como todos os outros núcleos ativos de galáxias.
Tá, professor, o que é um quasar, então? Como é que é esse negócio de que é uma quasi-estrela? Né? Como é que é essa coisa de núcleos ativos de galáxias? O que é isso, né? Esse gás se movimentando tão intensamente em torno de um núcleo? A hipótese mais provável que nós tenhamos aqui é que o que seria um negócio que conseguiria gerar um campo gravitacional tão intenso para fazer o gás girar ali tão intensamente, tão velozmente, a ponto de gerar tanta energia. Um buraco negro. Tá? É a única coisa, a única entidade que a gente consegue evocar para explicar o que seria um núcleo ativo de galáxia. Então, o que ele consiste? Né? Já que ele é uma quantidade de gás ali girando em torno de um ponto central muito intensamente. Qual é a hipótese que nós temos, então? Que os núcleos ativos de galáxias, que inclui aí os quásares, eles são grandes buracos negros ditos a gente chama de supermassivos. O que é um buraco negro supermassivo? Tipo, a partir de 1 milhão de massas solares. Mais ou menos isso. Tá? Então, buracos negros supermassivos que, por terem esse muito intenso campo gravitacional, eles vão atraindo muito intensamente, né, uma quantidade colossal de matéria para perto de você, e ela vai ali girando, antes de cair, né, no núcleo, né, ela vai girando ali em torno desse ponto supermassivo. Tá? É a hipótese mais provável, é a hipótese mais plausível que nós temos para explicar como é que você pode ter esses pontos de tanta geração de energia no universo. Você conhece mais um outro negócio que também consiste numa nuvem de gás e poeira com um núcleo de buraco negro supermassivo no centro? Sim. As galáxias, né? Nós tínhamos visto que também já está praticamente certo de que a Via Láctea ela tem também um buraco negro no seu centro, e as outras galáxias também têm buracos negros no seu centro, que é justamente a gravidade desse buraco negro supermassivo que faz com que todo o sistema, com essa quantidade colossal de estrelas, fique toda ela orbitando em torno de um único ponto. Então não é simplesmente só a gravidade das estrelas, você tem um negócio ali, um negócio muitíssimo maior do que todas as estrelas ali, uma quantidade colossal de matéria, com uma quantidade colossal de gravidade nesse ponto, né, produzindo ali todo esse campo gravitacional ali que vai fazer todo esse sistema permanecer organizado. Tá? Tanto as galáxias quanto os quásares consistem nisso, então? Buracos negros supermassivos que começam a captar gás, e esse gás vai girando ali, né? E pode ir captando mais gás, e mais gás, e mais gás, e mais gás, e isso vai crescendo, e começando a formar estrela. Isso vai ganhando mais gás, e vai crescendo, até virar uma galáxia. Então, muito provavelmente foi isso que aconteceu. Né? Você tinha que começaram a surgir quásares, e o crescimento desses quásares, eles ganhando matéria que estava disponível no universo, foi o que gerou as galáxias. Já que toda galáxia ela vai ter ali um buraco negro supermassivo no centro, e a hipótese mais provável que formem os quásares são também buracos negros supermassivos que atraem gás para o seu entorno. Tá? Então vamos imaginar qual foi a sequência de eventos evolutivos no universo. Começaram a surgir os buracos negros supermassivos. Esses buracos negros supermassivos vão atraindo gás e poeira para o seu entorno, vai girando. Né? E quanto mais gás e poeira vão atraindo, vai crescendo, até chegar a hora de começar a formar estrela, e vai atraindo mais, e aí virando uma galáxia. Tá? Por isso que a gente observa que os quásares são objetos muito antigos, eles são anteriores
a formação das galáxias? Eles vieram antes. A maioria dos quásares aí veio antes da formação das galáxias. Então começaram a surgir primeiro esses buracos negros supermassivos que viraram quásares, que depois, né, aproximadamente 10 bilhões de anos atrás, viraram as primeiras galáxias do universo. Tá? Então houve uma história evolutiva no universo. Se a gente não encontra quásares perto de nós, isso é um indício de que esse processo se encerrou já. Ou seja, já foi a época de formação das grandes estruturas do universo, já foi encerrada. Tá? Daí a importância da gente entender como é que é por que a gente estuda os quásares, né? Por que eles são tão fascinantes? É a história de formação do universo, a história evolutiva dele, né? Mostra como o universo se formou e qual seria então a tendência evolutiva dele. Certo até aqui? Não, né? Além do nosso aglomerado de galáxias, nós temos outros, né, espalhados pelo universo. Como disse o Carl Sagan, tem mais galáxias pelo universo do que grãos de areia na Terra. Já se sabia que as galáxias elas se estruturam em grupinhos, né, por gravidade. Dá para se observar vários aglomerados de galáxias pelo telescópio. Então, o Charles Messier, que vai fazer o primeiro catálogo moderno assim do Ocidente de objetos celestes, e o William Herschel, aquele cara do preço do trigo, de novo, né, ele sempre aparecendo aqui, descobridor de Urano também, né, ele já vão dar essa deixa de que as galáxias elas se estruturam em grupos, que a gente chama de aglomerados. Tá? São ligados por gravidade, como a gente já tinha visto, e a gente sabe que a gravidade só da parte luminosa dessas galáxias é insuficiente para explicar por que elas ficam paradinhas, né? Por que elas ficam atraídas entre si. Por isso a necessidade da gente utilizar a hipótese da matéria escura para conseguir explicar por que elas ficam unidas, né? Por que elas ficam, né, juntas, né, formando esse aglomerado. Então temos aí uma imagem de um vizinhozinho nosso, que é o aglomerado de Hidra. Tá? Bonitinhas aí as galaxiazinhas, nossas vizinhas. Os aglomerados de galáxias, eles podem ser classificados em ricos e pobres. Adoro essa criatividade para os nomes. Tá? Ricos quando eles têm muitas galáxias e pobres quando eles têm poucas galáxias. E podem ser classificados também em regulares ou irregulares, ou seja, se eles têm uma distribuição homogênea de galáxias, não tem nenhuma região com mais galáxias, ou aglomerados irregulares também, ou seja, regiões, né, tem partes que é mais povoado de galáxia e parte que é menos povoado. O que a gente observa de diferenciação entre eles? Nos aglomerados regulares, ou seja, aqueles que têm uma distribuição homogênea de galáxias, não tem nenhuma região que tem mais, outra que tem menos, não, tá mais ou menos equilibrado, né? Vai ter um predomínio de galáxias elípticas. Lembra que a gente estava falando que as galáxias elípticas, né, possivelmente elas são uma evolução das espirais, ou seja, elas são resultado de choques mais frequentes entre galáxias? Então faz todo sentido que num aglomerado regular, num aglomerado rico, onde eu tenha uma probabilidade maior de choques entre galáxias, que elas vão adquirindo com o tempo um formato mais regular, que elas vão adquirindo esse formato elíptico. Tá? Ao contrário, né, os aglomerados irregulares, nos aglomerados pobres, onde o choque de galáxias é um pouco menos provável, você vai ter um predomínio maior de galáxias espirais. Então faz a gente levar a crer que sim, o formato das galáxias efetivamente depende
dos choques que elas exercem entre si. É meio complicado a gente conseguir determinar uma fronteira entre os aglomerados, isso mesmo pro nosso aglomerado, né? Tipo, aquelas galáxias... Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Aquelas galáxiazinhas perdidas lá na periferia, cara. Aqui. Até que ponto você pode dizer que efetivamente essas aqui mais distantonas aqui, elas efetivamente fazem parte do nosso grupo e não já do grupo vizinho, tá? A gente precisaria observar o movimento delas, né, em torno de quem ela está girando, mas isso leva tempo, né? A gente precisa ficar fotografando ela várias vezes para a gente conseguir traçar trajetória. Como elas estão muito distantes, vai ser também mais complicado a gente fazer essas fotografias, tá? Mas o fato é que sim, a gente observa que tem regiões mais povoadinhas do universo, né, que são esses aglomeradinhos de galáxias, e outros, né, mais periféricos que a gente vai fazendo contato com outros aglomerados vizinhos. Tá? Que bom que existe a matéria escura, que faz com que a gente fique preso uns aos outros por campo de gravidade, porque se não fosse por isso, como a gente já viu, a gente teria muita dificuldade de reciclar a matéria que é perdida, né, de estrelas mortas, né, de uma galáxia que ainda está com uma taxa maior de formação, né? Então a gente vai, na hora que a gente vai se chocando, que as galáxias vão se chocando, elas vão trocando toda essa matéria entre si, de tal forma que, imaginando que existisse, né, uma galáxia que ficasse isolada, ela não ia ter essa possibilidade aí de reciclagem de matéria, e à medida em que fossem morrendo as estrelas dela, não vai sendo reposto, não vai sendo formado novas estrelas. Então ela vai envelhecendo, vai tendo estrelas cada vez mais velhas, vai morrendo, não vai formando outras estrelas até que a própria galáxia desaparece. Tá? Então é a proximidade entre elas, né, essa troca de matéria entre elas através das colisões que garante com que elas ficam o tempo todo se reciclando. Tá? Outra coisa que nós notamos também nos aglomerados é que conforme você vai indo mais distante no espaço, ou seja, mais distante no tempo também, a gente observa que os aglomerados eles são muito mais ricos do que os aglomerados mais próximos de nós. Tenta imaginar o seguinte, você está observando uma coisa super distante de você, tá cheio de gente ali, e no seu entorno tem pouquinho gente. Lembrando que você olhando para a distância, você está olhando para o passado, ou seja, como se no passado os aglomerados de galáxias fossem mais ricos do que eles são atualmente. Ou seja, as galáxias no passado, elas eram mais próximas entre si. Tá? É isso que a gente observa olhando para o campo profundo aí do universo, que as distâncias entre as galáxias, para galáxias mais distantes, ou seja, para galáxias no passado, era muito menor. Então elas eram mais próximas e foram se afastando. Que é mais um fato que a gente observa quando é como favorável à hipótese da expansão do universo. Tá? Então, olhando no passado, olhando para galáxias muito distantes, esses aglomerados são mais ricos, ou seja, a distância entre as galáxias é menor e elas foram aumentando. A distância entre as galáxias foi aumentando com o passar do tempo. Tá? Então, seria essa tendência, tipo, a gente nasce rico e morre pobre. Né? O universo nasceu com uma concentração maior de galáxias e a tendência seria elas irem se afastando, seria os aglomerados ficarem cada vez mais pobres. Dá pra gente pensar isso. Professora, será que os aglomerados se aglomeram? Sim. Os aglomerados de galáxias se estruturam em superaglomerados. Temos aí uma imagem do nosso aglomerado central, que é o nosso chamado superaglomerado local ou aglomerado de Virgem, que são aproximadamente 50 aglomerados, não é 50 galáxias, é 50 aglomerados de galáxias. O centrão deles aí, então, o aglomerado de Virgem,
O aglomerado de Virgem aí tem aproximadamente 2.500 galáxias. Tá? Então, o nosso aglomerado, que é chamado grupo local, é um satélite do superaglomerado de Virgem. Tá? E como ele é maiorzão, né, 2.500 galáxias, ele está puxando por gravidade a gente, então nós também estamos indo em direção a eles. Pode ficar tranquilo que não vai dar tempo de você ver isso, né? Mas é fato, né, que ele tá assim, a gente está puxando. E da mesma forma, a gente tem, né, as colisões, né? Da mesma forma que a gente tem choques entre galáxias, a gente tem também choques entre os aglomerados, tem colisões entre aglomerados, tem forças de marés entre os aglomerados, tá? Toda a interação gravitacional que ocorre na escala menor, a gente vai observar na escala maior também. Aqui mais uma imagem. Nosso vizinho aí, o superaglomerado de Coma. Com mais de 3.000 galáxias. Cada pontinho desse não é uma estrela não, tá, pessoal? É uma galáxia mesmo. É muito grande. É muito grande. Professora, será que os superaglomerados se aglomeram? Sim. Também existem grupos de superaglomerados que são as chamadas muralhas de galáxias. A estrutura seria mais ou menos essa simulação que a gente tem aqui nessa imagem. Tá? Pensa numa esponja ou um queijo suíço. Acho que a analogia melhor seria aquela bucha vegetal. Não sei se vocês ainda usam isso. Mas seria a imagem do universo. Isso seria essa imagem aí da bucha vegetal. Então, filamentos de galáxias mais ou menos enfileiradinhas entre si, entremeadas aí por espaços vazios. Seria mais ou menos isso a estrutura do universo em grande escala. Tá? Então, a nossa muralha de galáxias é muito criativamente denominada de Grande Muralha, tá? Que é composta pelo superaglomerado de Hércules, superaglomerado da Cabeleira e o aglomerado do Leão. Com um comprimento de 500 milhões de anos-luz, uma altura de 200 milhões de anos-luz e uma espessura de 15 milhões de anos-luz. Então, é realmente um muro. Tá? Comprimento e altura mais ou menos equivalente, uma espessura fininha. É mais ou menos assim que a gente observa os campos profundos aí do universo, né, como grandes muralhas de galáxias. Professora, será que as muralhas se aglomeram? Sim. Nisso daqui. Os complexos de superaglomerados. Isso é uma imagem do nosso universo próximo. Tá? Isso aí, todo esse negoção aí tem aí 1 bilhão de anos-luz de diâmetro. Tá? Coloquei a setinha aí para você saber onde você está. É mais ou menos assim que se estrutura o universo em grande escala. Então, realmente é uma bucha vegetal, assim. Esses filamentos, que são os superaglomerados e as muralhas de galáxias, entremeados aí por alguns vazios. Tá? Como é que formou esse vazio? Provavelmente, talvez por galáxias que tinham ali, mas morreram, ou conforme elas foi passando o tempo, né, elas vão se atraindo por gravidade, né, formando esses filamentos. Tá? Essa é a nossa vizinhança. Só por caso de alguém se sentir importante, né? Cara, é meio depressivo a gente olhar esse tipo de imagem que a gente, nossa, tipo, quanto que é grandioso, assim, o universo, a gente observa o quanto que a gente é pequeno, né? Tem gente que vai dizer que o estudo de astronomia é regressivo, porque, né, faz a gente se sentir pequeno, faz a gente perder a dimensão do quanto
Que os nossos problemas são importantes, os problemas da Terra são importantes. Adoro esses papos. Né? Para mim é justamente o contrário. Né? Para mim é justamente a gente observar toda essa loucura, essa quantidade de informação, essa quantidade de mistério que tem no universo e exercer um fascínio tão grande pra gente, falar, tipo, que diabo que eu tô fazendo aqui? Né? A gente observar, a gente ter essa capacidade da contemplação dessa maravilha tão linda que é todos esses mistérios do universo e que, no qual, aparentemente estamos sozinhos. Então, tipo, o que aconteceu aqui na Terra pra dar tão certo? Pra que eu estivesse aqui? Tá? Então, pra mim, é justamente o contrário. Na hora que você olha essa imensidão ao que, aparentemente, somos só nós aqui mesmo. Tá? É uma coisa contemplativa, né? Faz a gente olhar pra fora e olhar pra dentro de nós também. Professora, será que os complexos de superaglomerados também se aglomeram? Não. Ao que parece, para por aqui o nível de organização do universo. Pelo que a gente conhece, se você for observar o universo em maior escala do que isso, ou seja, numa bolha de mais de 1 bilhão de anos-luz de diâmetro, as bolhas vizinhas, né, as regiões vizinhas nossas, vai ter aproximadamente a mesma aparência. Você não vai ver grandes concentrações. Ou seja, quando você olha o universo em menor escala, imaginando aqui o ponto onde nós estamos, você vai olhar para um pedaço e você vai ver um superaglomerado, para um outro lado você vai ver o espaço vazio. Olha para outra direção, você vai ver um superaglomerado, olha para outra direção oposta ali, você vai ver um vazio. Isso você observando o universo em pequena escala. Em pequena escala, entenda 1 bilhão de anos-luz de distância de você. Tá? Passou disso, observando o universo numa escala maior do que isso, 1 bilhão de anos-luz de diâmetro, admitindo você no centro, né? Uma escala maior do que isso, você não vê grandes diferenças de aparência. Não é que são as mesmas coisas, do tipo, o vazio da corona borealis, o vazio do microscópio, o superaglomerado do pavão e do índio, que vai ter vários superaglomerados de pavão e do índio. Não é isso. É aproximadamente a mesma aparência, ou seja, filamentos de superaglomerados de galáxias entremeados por vazios. Mais ou menos todos eles do mesmo tamanho. Tá? É essa aparência que a gente vai ter do universo em grande escala, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Tá? Então, o nível de organização do universo, ele para por aqui, né, nos complexos de superaglomerados. Ou seja, em escalas menores do que 1 bilhão de anos-luz, o universo é inhomogêneo. Ou seja, a gente observa entidades aqui que a gente não vai observar do outro lado. A partir de 1 bilhão de anos-luz de tamanho, as mesmas entidades, aproximadamente nas mesmas quantidades, aproximadamente nos mesmos tamanhos, vão estar regularmente distribuídas pelo espaço. Tá? Bom, e aí no meio de tudo isso, o que nós temos entre as galáxias? Raios cósmicos, como a gente já tinha visto, que são o produto da morte das estrelas, partículas subatômicas que viajam aí à velocidade da luz. Tá? Temos gás espalhado aí não só dentro das galáxias, mas também, né, gás espalhado, composto basicamente de hidrogênio e hélio, mas contaminado aí por muitos outros elementos que são produzidos tanto dentro do núcleo das estrelas durante as sucessivas fusões nucleares que vai sendo feito dentro do núcleo das estrelas, ou também, né, durante o material que é feito durante as explosões de supernovas, que são todos os materiais que não são formados ali durante a fusão nuclear. Tá? Esse gás ele também contribui
para a matéria das galáxias. Ele também pode ser captado por gravidade pelas galáxias, contribuindo aí para a formação estelar. Tá? E outra coisa que tem também espalhada pelo universo são as radiações cósmicas de fundo. Tá? São energias, tem energia aí espalhada pelo universo. Então temos aí, né, eu coloquei aí alguns tipos dessas energias que nós temos aí. Energia de rádio, micro-ondas, o óptico, né, o visível, raio-x e raios gama. Tem energia espalhada aí pelo universo. Uma coisa que salta bastante à vista é a energia de micro-ondas. Tá? A energia de micro-ondas não interessa a direção do universo que você observe. Ela sempre apresenta a mesma intensidade. Tem região do universo que tem mais raio-x, tem região do universo que tem mais raio gama e tal, isso em pequena escala, né? A gente pensando assim do universo mais em pequena escala. Mas a micro-ondas não. Né? Ela tem uma temperatura de 2,7 Kelvin, né? Uma energia bem baixinha, mas que permeia todo o universo, todo, não interessa, tô olhando um quasar ali nos quintos dos infernos, tem essa energia ali de micro-ondas ali por perto. Tá? Todo o universo, a mesma quantidade de energia. Isso é uma coisa meio intrigante, por quê? Como é possível que exista algum tipo de energia que permeia todo o universo e, portanto, já viajou por todo o universo, se nada viaja mais rápido do que a luz? Se nem mesmo a luz dos quásares chega aqui instantaneamente, como é que pode existir um negócio, uma energia, que atravessou já todo o universo? Simples. Ela não atravessou. Ela sempre esteve lá. Ela sempre esteve em todos os confins do universo. Ou seja, é uma coisa, é uma energia que está ali desde que o universo começou. Tá? Não viajou, ela sempre esteve ali. O que dá a entender que se existe uma energia, então, que permeia todo o universo, a de que o universo todo é uma coisa só. Ele é uma única entidade, tá? Composta aí de várias coisinhas que tem no meio dele. Mas o espaço em si, ele é uma entidade só. Tá? Que tem aí toda essa energia aí, toda ela permeando, todo esse espaço permeado por uma mesma energia com a mesma intensidade. Ou seja, não perdeu intensidade conforme vai viajando, né? Ou seja, ela não viajou, ela sempre esteve lá. Louco tudo isso, né? Cara, eu adoro. Tranquilo até aqui, crianças? Outra música do Evangelho, eu coloquei essa daqui, que acho que é mais próxima de final, assim, falando. Fechou então, criança. Se ninguém tem mais alguma questão, tranquila, uma palavra forte, saber se existe uma muralha. Uma não, né? Várias. Existem muitíssimas outras muralhas de galáxias por aí. Tá? Então, fechou então, crianças. Eu agradeço aí pela presença e pela atenção de vocês. Além da muralha da China. E vamos nos falando, vamos seguindo. Lembrando, semana que vem, nossa última aula. Na outra semana, a gente faz a nossa segunda prova. Fechou? Beijo pra vocês, crianças. Se cuidem e usem máscara sempre, tá bom? Vamos sair dessa, se Deus quiser.
Boa noite, queridos. Até.